Olá pessoal, tudo bem? Ontem a gente conversou um pouquinho sobre como uma dieta muito rica em carboidratos pode te trazer alguma consequência no seu organismo e a gente associou isso ao colesterol, certo? Hoje a gente vai fazer o contrário. Como que uma dieta muito pobre em carboidratos ou uma dieta muito restritiva, com muito baixa ingesta de calorias, pode trazer algum prejuízo no seu organismo? Então a gente vai pensar da seguinte forma, vou exemplificar uma situação para ficar mais fácil. A gente vai pensar num cenário em que você começa a querer fazer uma dieta muito pobre em carboidratos porque você quer perder gorduras, tá bom? Você quer perder peso, diminuir gordura, então você fala assim, agora eu vou cortar muito carboidrato, eu vou diminuir bastante a minha ingesta de calorias, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que para que esse seu objetivo se concretize, ou seja, você comece a queimar gorduras, a gente precisa saber um pouquinho sobre como que acontece isso. Então você tem lá no seu tecido adiposo, a sua gordura está estocada, tá bom? Essa gordura ela precisa ser quebrada na sua mitocôndria, que está dentro da sua célula, e eu vou botar como um exemplo, por exemplo, que ela vai ser queimada no seu músculo, que é o que geralmente é onde isso acontece, tá bom? Então, ela é degradada de uma forma grosseira, gera ácido graxo, o ácido graxo cai na corrente sanguínea e vai lá para o músculo. A ideia desse ácido graxo é entrar dentro da mitocôndria e ser degradado. Esse ácido graxo é muito grande, certo? Então ele é convertido naquela mesma substância que a gente conversou ontem, aquele coringa, acetilcoenzima A, tá bom? Então o ácido graxo gerou acetilcoenzima A. A questão é que a acetilcoenzima A, ela não entra sozinha numa roda que fica gerando dentro da sua mitocôndria e queimando gordura. Ela precisa de um outro amiguinho que chega por uma via diferente da queima da gordura para se unir a ela e formar um composto, e esse composto consegue fazer a roda girar. Essa rota é a rota dos carboidratos, tá bom? Então você pega o carboidrato, gera glicose gera piruvato, que gera oxalacetato, junta-se com a acetilcoenzima A, faz a roda girar, maravilha, você está queimando gordura. Então, esse é o cenário perfeito, né? Agora a gente vai pensar no seu cenário, em que você diminuiu muito a ingesta de carboidratos e de calorias. Papai do céu bolou um plano B para que, se isso acontecesse, você tivesse uma saída. Por quê? Porque essa roda que fica acontecendo lá na mitocôndria, ela não pode parar de gerar, de maneira alguma, porque se parar, a gente morre. Então o que acontece? Papai do céu fez alguns aminoácidos terem funções muito bacanas, assim, diferente da que ele já tem. Que são o quê? São aminoácidos que têm a capacidade de se reinventar no seu metabolismo e duas opções basicamente. Ou eles vão gerar alguns precursores que vão ser esses precursores que vão entrar dentro dessa roda para fazê-la gerar, ou eles próprios podem gerar uma nova glicose. A gente chama esses aminoácidos de aminoácidos glicogênicos. Eles são o quê? São precursores na gliconeogênese, formação de nova glicose por outros compostos que não seja o carboidrato que você comeu. E aí eu vou exemplificar dois aminoácidos que eu gosto muito e conversar com vocês para saber que prejuízo pode isso ter na sua saúde. Primeiro que eu vou falar é o triptofano. O triptofano é um desses que dá origem à alanina, piruvato e consegue chegar até oxalacetato. E o triptofano ele está associado, por exemplo, à conversão à serotonina e, por final, à melatonina, aquele hormônio que faz você dormir. Perfeito? E a melatonina é fundamental por muitas outras funções. Então, o primeiro prejuízo que você pode ter é uma qualidade ruim no seu sono quando você está numa restrição muito grande de carbos e de calorias, tá bom? O outro aminoácido que eu vou falar, talvez com certeza acho que é o que eu mais gosto, é a tirosina, perfeito? A tirosina ela tem múltiplas funções. Uma delas é a seguinte: a tirosina está associada à formação de hormônios tireoidianos, que estão ligados ao seu metabolismo. E para você queimar calorias, para você perder gordura, você precisa ter um metabolismo forte, bem feito, acelerado. Então, outra coisa que acontece é você diminuir o seu metabolismo.
tá? O hipotálamo, ele está lá em cima, ele está fazendo uma grande leitura. Quando ele começa a ver que a caloria baixou demais, ele fala assim, tireoide, vem aqui, vamos conversar. Tá vendo o que está acontecendo? Acho que o seu metabolismo vai ter que diminuir um pouquinho. Não tem como você continuar assim. Aí ela fala assim, pô, mas por quê? O que está acontecendo? Ela dá uma olhadinha lá na mitocôndria. Quando ela vê a mitocôndria, ela fala assim, ixi, realmente, eu estou perdendo o meu aminoácido preferido para gerar energia. Olha só que absurdo, não é verdade? Mas isso de fato acontece. Uma outra via muito bacana da tirosina é a seguinte. A tirosina dá origem a alguns hormônios e neurotransmissores, dentre eles as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Olha só, sabe o que a adrenalina faz, por exemplo? Ela vai lá no seu tecido adiposo e quebra aquela gordura grosseira, o triacilglicerol, em glicerol e ácido graxo. Então, outra coisa que também acontece é que esses hormônios, eles são mobilizadores de energia, tá bom? Mobilizadores de fontes de energia. Então você começa já a ter um prejuízo de novo no seu metabolismo e na queima das suas reservas. Outra coisa bacana que a tirosina faz é o seguinte, ela está associada à síntese de um hormônio chamado dopamina. A dopamina está associada à nossa alegria e ao nosso prazer. E qual o problema dessa dopamina estar baixa, além desses dois efeitos negativos no nosso humor, vamos dizer assim? Uma dopamina baixa faz com que você aumente um outro hormônio, chamado prolactina, aquele que está ligado à lactação. Qual o problema da prolactina alta? A prolactina faz com que outros hormônios diminuam as suas concentrações no sangue, LH e FSH. E o que isso tem a ver? Esses hormônios estão associados à sua produção de testosterona, então o homem vai ter um prejuízo grande na libido e a mulher também, e estão associados à produção no homem de espermatozoides e alterações no ciclo menstrual da mulher. Então olha só o grande cenário que aconteceu. Uma dieta muito restritiva em calorias e carboidratos fez com que você parasse de perder peso, que você ficasse chateada, irritada, não tivesse libido e dormiu mal. Então, pessoal, essa é a mensagem que, assim, ontem a gente falou de um extremo, né? O grosseiro do carboidrato, muito carboidrato, isso tem prejuízo no seu perfil inflamatório, que a gente vai falar mais adiante o que é isso, né? No seu perfil inflamatório, no seu colesterol. E uma dieta muito ao contrário, muito restritiva, com muito pouco carbo, fez um prejuízo danado no seu metabolismo, no seu bem-estar. Então qual que é o caminho? Com certeza é um caminho ali no meio termo, com qualidade. É isso que eu costumo passar assim aos meus pacientes, da gente ter esse entendimento de que fazer o certo, não buscar atalhos, tem um benefício muito grande. Pelo seguinte, esse caminho tem que ser prazeroso. Uma dieta muito restritiva, eu duvido que seja muito prazerosa. E uma dieta muito abusiva, pode ter certeza, também não é. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.